Olá pessoal, tudo bem? Hoje nós iremos falar sobre o Código de Ética dos Profissionais da Enfermagem, também conhecido como CEP. O Código de Ética da Enfermagem ele veio embasado na Lei 5.905, de 12 de julho de 1973, e nós tivemos uma atualização desse código em 2017, em janeiro de 2017, e ele se tornou a Resolução 564 de 2017. Tá, e aí eu pergunto, qual que é a finalidade? Para que serve o Código de Ética? O Código de Ética ele reúne os princípios fundamentais para a conduta da equipe de enfermagem. E aí nós estamos falando de técnico, de enfermeiro, de auxiliar, de parteira, de obstetra, de todos os profissionais, instrumentador cirúrgico, que compõem a equipe de enfermagem. Esse código, então, essa nova resolução 564 de 2017, ela começou a valer 120 dias após a sua publicação no Diário da União, que foi em média dia 6 de novembro de 2017. E aí o que nós vamos encontrar nesse Código de Ética? Ali nós vamos ver os direitos, os deveres, as infrações, as proibições, as penalidades que devem ser cumpridas durante o exercício profissional. O Código de Ética, gente, ele é um livro de cabeceira de vocês. Não cai, despenca em concurso público. Então, assim, agora eu vou falar um resumo total, depois eu vou mostrar para vocês alguns artigos, inclusive, que é para concurso mesmo. Então, vocês têm que conhecer. Outra coisa, a importância de conhecer o Código de Ética. Caso você venha sofrer alguma penalização, você tem que ter conhecimento daquilo que você está sendo julgado. Então, a gente tem que ter um cuidado muito grande quanto isso. Então, estudem, leiam. E é lei total. Aqui eu estou fazendo um resumo, mas vocês têm que conhecer o código como um todo, tá? E aí, só para iniciar, vamos falar um pouco do que é a enfermagem. A enfermagem, ela é uma ciência, uma arte e uma prática social. E aí, ela é essencial para a saúde humana. Isso daí é um ponto importante que a gente tem que ter cuidado, e dentro do Código de Ética mostra isso, que a gente tem que saber como vai realizar o cuidado, como que nós vamos posicionar ali frente a algum tipo de situação. E aí, sem contar que vocês são responsáveis por prestar cuidados conforme a necessidade da pessoa, da família e da coletividade. Em todo o Código de Ética vocês vão ver que sempre vai ter isso, das necessidades de prestar cuidados para a pessoa, para a família e para a coletividade. Quando a gente fala dos direitos, o artigo 1, então, do Corém garante o exercício, a profissão com liberdade, segurança, autonomia, livre de discriminação e em consonância com os princípios legais de direitos humanos e de ética. E aí aqui o que acontece? Vocês devem trabalhar em locais que tenham dignidade, que ofereçam todos os tipos de EPI, que vocês são bem recebidos, então isso é um direito seu. Se eu não tenho EPIs corretamente, tem que ser reclamado, porque é um direito de vocês, o nome já diz, equipamento de proteção individual, né? E aí, sem saber também uma questão que eu tenho que saber de todas as informações necessárias para o desempenho da minha profissão. Então, eu te contratei, você não tem experiência, e eu gosto de profissionais que não têm experiência. Por quê? Porque eu vou te moldar do jeito certo, da conduta certa. Lembra dos 9, 12 certos que nós temos hoje? 6 certos, 5 certos, que é o quê? Que eu tenho que fazer de forma correta. Depois que a gente está há alguns anos na área, a gente tem o costume de criar as manias, e isso é errado, porque isso pode levar você a fazer algum tipo de infração. Então a gente tem que ter muito cuidado com isso. E aí,
Você também tem o direito de negar a desempenhar algum tipo de função se ela não for de sua competência, se ela te causar algum risco, né, para a própria segurança ou da segurança de terceiros. Então, é um direito seu. Quando nós falamos de dever, dever é aquilo que eu devo cumprir. Um exemplo, o horário. Eu entro no plantão das 7 e fico até às 19. Por que você está chegando às 7h10 no serviço? Claro que a gente sabe que tem alguns contratempos, tudo, mas isso é rotineiro. Então, é o dever nosso. E aí, isso vem de um princípio do SUS, que deve ser feito com justiça, compromisso, equidade, resolutividade, dignidade, competência, responsabilidade, honestidade e lealdade. Esse é seu serviço, essa é a sua função e que você deve cumprir ao pé da letra. E aí, caso a gente observe, né, alguma ação que fira os dispositivos éticos legais, nós temos que comunicar aos órgãos competentes. No nosso caso aqui, o COREN, né, Conselho Regional de Enfermagem, que deve que deve ser comunicado. E aí, um outro dever que nós podemos disponibilizar é o seguinte: os pacientes eles devem saber de todas as informações necessárias para que eu tenha o quê? Uma boa continuidade do nível de assistência. Isso eu vou esclarecer os direitos, os riscos e os benefícios em todas as etapas da assistência. E aí, aqui o paciente tem que ser livre na verdade o profissional, né, durante o exercício, não deve ser discriminado, então isso é um dever, né, eu não posso discriminar também. A questão do pudor, da intimidade, da privacidade, uma coisa muito importante, gente, dentro das unidades, a gente tem que manter uma postura o mais firme possível. Por quê? Tem pacientes que talvez interpretam de forma errada a forma que você falou, a forma que você demonstrou. E isso pode gerar consequências que futuramente pode até prejudicar vocês. Então é muito importante que a gente tenha esse conhecimento. E aí, outra coisa, como eu mostrei para vocês durante as aulas da entidade de classe, que a gente tem que pagar a anuidade do COREN. Isso é um dever seu também, é você que tem que cumprir ele. Caso contrário, você pode ser julgado por não estar, né, exercendo a profissão de forma correta, porque é obrigatório, né, esse pagamento. Quanto à questão das proibições, e a gente já entra no capítulo 3, então, do Código de Ética. Aqui vai me mostrar que o paciente não deve executar ações que sejam contrárias aos estabelecimentos pelo Código de Ética, né? E a legislação vigente referente à enfermagem. E também, o profissional está proibido de assumir a execução de atividades que sejam fora de sua competência. Eu sou a enfermeira do local, cheguei lá para você que é técnico e falei assim: olha, fulano, você vai fazer, vai passar um catéter para mim, mas isso não é finalidade do técnico, então você é proibido de fazer. Aí a gente tem que avaliar o código de ética de cada estado, professor, porque lá em Brasília eu posso fazer isso. Tá, mas lá em Brasília o código de ética fala que o técnico pode passar sonda. Aqui não, então a gente sempre tem que avaliar essa questão, tá? E aí, também é proibido pleitear, né, ou aceitar empregos dos quais os profissionais não tenham se desligar pela necessidade do cumprimento de ética, então é muito importante. E também é vedada a utilização do cargo para obter qualquer tipo de vantagem. Então a gente tem que ter muito cuidado com isso, tá? De achar que eu estou ganhando algum tipo de vantagem. Então a gente tem que fazer essa avaliação. E aí, desde que não haja risco, né, à sua própria integridade física, o profissional ele deve se negar a assistência em situações de urgência, emergência, epidemia e desastre e catástrofe.
O que acontece? Vamos supor, agora nós estamos passando por uma pandemia. Nós estamos precisando de profissionais na linha de frente dos hospitais. Então você pode estar de férias, por exemplo, mas eu estou precisando de você. Desde que isso não vai afetar a sua integridade, você é obrigado a ir trabalhar, está dentro do código. Então, por exemplo, eu não estou trabalhando na área, mas meu Corém é ativo ainda, e aí o governo pode fazer um apanhado e eu posso ser convocada a ir trabalhar, tá? E aí, uma coisa muito importante que vem nas proibições, o aborto. Professora, eu sou super a favor do aborto, eu acho que a mulher tem que escolher abortar. Tá, mas dentro do código de ética, enquanto isso não mudar, vocês vão ver que vai permanecer com essa proibição. Então, vocês só vão poder auxiliar em abortos que foram permitidos por lei. Por exemplo, paciente anencefalo, então não vai nascer sem um cérebro, tem alguma anomalia, foi vítima de um estupro. Então, judicialmente. Caso contrário, não. E outra coisa é a promoção da eutanásia, então o adiantamento da morte. Eu tô precisando de um leito de UTI, vamos matar aquele paciente ali porque a gente vai resolver isso. Então isso não pode, é proibido. A gente, aqui no Brasil, nós não podemos praticar eutanásia, tá? Quanto às penalidades, ao desobedecer ou deixar de observar, né, as disposições, ele pode sofrer alguns tipos de penalidade. Então eu posso ter advertência verbal, multa, censura, suspensão e cassação do exercício. Advertência verbal, multa, censura e suspensão, quem faz isso é o Corém. Então o Código de Ética, o Conselho Regional de Enfermagem, ele faz essas 4, né, alterações. Isso, se vocês lerem no Código de Ética, mostra bem isso. Então eu vou te advertir, fulano, você não pode fazer mais isso. Aí não adiantou, então vamos multar, vai pagar uma anuidade por causa disso. Não adiantou, vou te censurar, você não pode fazer mais essa função. Não resolveu, vou te suspender, 90 dias sem trabalhar. Vai para casa pensar na sua vida. Não resolveu, ou o item foi muito grave, você vai fazer o quê? Cassação. Aí quem caça não é o Corém, e sim o COFEN, Conselho Federal de Enfermagem. O COFEN vai analisar junto com os delegados e vai fazer uma avaliação. E aí ele vai ser o quê? Vai ser cassado. Antigamente, nunca mais podia voltar para a enfermagem, né, para alguma profissão. Hoje, depois de 30 anos, mas se você for pensar hoje, a idade que você tem daqui 30 anos, compensa você voltar para a área? Professora, eu fui caçada como técnica, vou fazer o superior e vou trabalhar como enfermeira. Você vai fazer tudo, na hora que jogar seu CPF lá no Corém, ele vai acusar e você não pode trabalhar. Então a gente tem que ter muito cuidado com isso. Outra coisa, essas penalidades a serem aplicadas, nós temos que fazer uma avaliação. A gravidade da infração, nós vamos falar bem disso ainda, os agravantes, os atenuantes, os danos e resultados e os antecedentes do infrator. Gente, era o meu melhor profissional e aí agora aconteceu isso. Será que realmente foi culpa dele? Será que eu não tive um outro problema? Então a gente tem que avaliar, né? Quanto aos benefícios, embora assim, definir um conjunto de princípios a ser seguido não é uma tarefa fácil. Mas a gente precisa assumir tal responsabilidade, né? Em benefício da conduta profissional de qualquer categoria. E aí, nós trabalhamos em uma área que a gente lida com a vida, gente. Então a gente tem que fazer isso da melhor forma possível, eu tomar uma decisão de forma correta. Uma coisa que eu falo, e para quem já é meu aluno há mais tempo sabe muito bem disso, nunca faça as coisas se você tiver dúvidas. Não execute. Ludmila, eu não dou conta de fazer um curativo. Tem como você me ajudar? Peça ajuda. Peça ajuda para o professor de estágio, peça ajuda para a colega, peça ajuda para a enfermeira-chefe, que é a sua supervisora. Então a gente tem que ter isso, né? A gente tem que pensar e a gente tem que saber que eu não posso errar. A gente não pode falhar. Talvez eu quero prejudicar aquele colega meu e eu vou
diluir uma medicação errada. Mas já parou para pensar que quem vai sofrer as consequências não é o seu colega, é o terceiro, é o paciente? Então a gente tem que pensar nisso, né? Dentro de uma instituição eu posso odiar aquela pessoa, mas a gente tem que saber trabalhar em equipe, em lealdade. Fora a gente se mata tudo, mas a gente tem que ter esse cuidado porque a gente está tratando de vidas de terceiros. Bem, pessoal, eu fiz só uma introdução básica disso e eu vou depois disponibilizar para vocês um artigo também que fala um resumo dos artigos que encontrar dentro do Código de Ética, que vai facilitar demais para vocês estudarem para concurso público, tá bom? Qualquer dúvida, tiro na hora da aula. Até mais!